Bom dia, boa tarde, boa noite, Albeniz Júnior, para falar sobre um dos tópicos aí do nosso conteúdo de democracia, né? Teorias da democracia. E com isso, né, trazendo um tópico importante dentro dos direitos políticos que envolvem a questão das instituições da democracia e, né, uma das principais aí, já que elas são a porta de acesso para o processo de mandatos, né, de se galgar um mandato, são os partidos políticos. E os partidos políticos acabam sendo uma instituição, vamos dizer assim, quase que um mal necessário, né, na vida democrática, porque elas são as instituições onde as pessoas, na maior parte das democracias, as pessoas precisam, né, elas não são candidatas de forma avulsa, mas quando elas se candidatam, né, elas acabam participando de uma instituição. E isso tem uma série de fatores, como a própria noção talvez de representatividade, né, de ideias, né, vamos dizer assim, quando você apenas não está representando apenas a sua, né, perspectiva personalista, né, daquilo que você acha que é o melhor para a sociedade, mas você está representando um conjunto, né, um conjunto social. Meu mouse sumiu e eu não consigo mexer na minha câmera, mas vamos resolver isso agora. Pode ser que seja isso. Era isso mesmo. Então vamos lá, retomando aqui. Então a gente tem essa primeira discussão inicial sobre que os partidos eles são não apenas uma instituição obrigatória, né, para você ser candidato em um período eleitoral. No nosso caso brasileiro, a gente tem eleições nacionais, estaduais e depois eleições municipais, né, que vão se alternando aí com um mandato de 4 anos, exceto para senador, né? E os objetivos e funções, né, de um partido político: divulgação de ideias. Ou seja, cada partido vai ter uma ideologia, né, vamos dizer assim. Então, você tem presente, né, um determinado conjunto de ideais, né? Podem ser ideais, como a gente chama, mais à esquerda, ou ideologias mais à direita, né, ou ideologias que seriam mais ao centro, né, vamos dizer assim, pensando desde perspectivas como socialismo, social-democracia, conservadorismo, liberalismo, por exemplo, né? E também a gente vai acabar tendo um outro termo que é muito utilizado no Brasil: partidos fisiológicos. E aí, né, no nosso caso, a gente vai analisar partidos que, de certa forma, eles acabam sendo aliados, né, ao governo, independente se o governo é de esquerda ou de direita, né? Então, fisiologia, ela vem a gente toma emprestado lá da anatomia, das ciências biológicas, né? Seria relativo ao funcionamento do nosso corpo. Mas na política a fisiologia é algo ruim, né? É como se fosse um partido que ele quer sugar, né, a fisiologia ali das instituições, né, dos recursos públicos, em prol apenas de se manter no poder ou de ser um aliado do poder, né? Então você troca governos, né? Nós tivemos anteriormente o presidente Jair Bolsonaro, hoje nós temos o presidente Lula. E você vê partidos lá de centro, né, que são partidos fisiológicos, né? Eles são de centro não por uma questão estratégica, mas por uma questão de serem aliados do poder da época, né? Então, nós vamos ter essas duas perspectivas iniciais de um partido político. Eles vão se preocupar em divulgação de ideias, né? Divulgar, por exemplo, campanhas para temas, né? Seja legislação trabalhista, reforma tributária,
costumes, enfim, várias temáticas, né? Privatizações. Então, eles vão ter posições públicas sobre os temas, mas o objetivo deles também é a conquista do poder político, beleza? E a gente tem alguns modelos de organização partidária. O Brasil, ele por muito tempo, né, adotou aí o modelo do bipartidarismo, né, no período da ditadura militar, lá com dois grandes partidos que se alternavam, não no poder, né, mas eram dois partidos que disputavam o voto popular, né, apesar de que você tinha eleições em níveis, né, estaduais e municipais também. Você tem um modelo do unipartidarismo, quando você tem um sistema de partido único, próprio de regimes mais autoritários, e você tem o pluripartidarismo, né, que como o próprio nome diz, pluri, né, significa muitos, né, uma diversidade, uma representatividade, e é o modelo que a gente utiliza hoje no Brasil, né, e acabou aí se proliferando aí, tem uma quantidade muito grande de partidos políticos. Isso tem desvantagens, mas tem vantagens também na perspectiva democrática, né? A grande questão é, de fato, você ter mecanismos ali de controle de como esses partidos também vão interagir com sistemas de financiamento, como o fundo partidário, por exemplo, para que você também não deteriore, né, a estrutura pública brasileira, vamos dizer assim. Mas, de certa forma, você tem muitos benefícios em ter um pluripartidarismo. Se a gente for observar, por exemplo, os Estados Unidos, né, eles acabam ficando refém, né, do Partido Republicano e Partido Democrata, e você não vê uma alternância, né, como você até observa, às vezes, no Brasil, ou países vizinhos, como a própria Argentina, que teve aí a ascensão do novo grupo político, lá com a eleição do Javier Milei, que não era nem do partido do Maurício Macri, né, o antigo antagonista dos peronistas, como o partido, né, do Alberto Hernandes e do Sérgio Massa, né, que foi o candidato dele lá na Argentina. Beleza? Então, passando, né, continuando aí um pouco do que a gente estava falando, então a gente tem aqui, né, que os partidos políticos, eles são uma instituição de direito privado, né? Eles não fazem parte da administração pública, então eles têm um CNPJ, né, como uma empresa, vamos dizer assim, mas eles não têm finalidade econômica, né? Apesar de que eles podem ter produtos, podem vender produtos, podem arrecadar, fazer campanhas de arrecadação, né, de fundos e tal, né? Mesmo que você tenha limitações para o financiamento político eleitoral. Tranquilo? O acesso, né? Como que é o acesso? Então, qualquer cidadão, né, todo cidadão, desde que não estejam em cursos em impedimento de natureza constitucional, eles podem ser filiados a um partido político, né? Então, esses impedimentos aqui seriam casos de militares, né, que até podem ser candidatos, né, mas eles têm um prazo diferente para se filiarem para serem candidatos, né? Eles não podem ser militares e serem militantes de partidos, né? Isso é uma coisa interessante aí por conta de suas funções. E alguns princípios, né? Ampla liberdade partidária, né? As restrições, elas vão se dar apenas no âmbito da criação. Tem se ficado mais difícil criar partidos políticos, né? Porque a gente já vai ver que nós vamos ter hoje no Brasil dezenas, né, de partidos políticos, mas você tem aí espectro político ideológico pra caramba dentro dos partidos. A autonomia partidária, ou seja, os partidos eles podem aí dentro, né, das regras, né, da nossa vida social e civil, né, elas têm autonomia partidária, igual eu estava falando sobre vários temas, elas podem ter suas opiniões sobre vários temas sociais, né? Exceções, né, a questão das normas de fidelidade e disciplina partidária, né? Como eu estava falando, para qualquer pessoa ser, né, se candidatar, ela precisa
estar filiada a um partido político. E depois ela se elege, ela pode simplesmente se desfiliar? Não, né? Ela vai ter que justificar por que ela está pedindo a desfiliação. A maioria dos casos, os tribunais, né, eleitorais, eles aceitam, né? Tem Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Eles geralmente, a maioria das vezes, eles aceitam, né, os casos de desfiliação, mas não pode simplesmente muitas pessoas perdem mandato, né, por falta de informação e por apenas se desfiliarem sem conseguirem embasar muito bem justificativa de saída de um partido político. E a vedação aí partidos como organização militar, né? Por exemplo, igual a gente vê lá no caso do Oriente Médio, né? Hamas, Hezbollah, né? Que são o próprio Fatah também, né? Você não pode ter, né, uma organização paramilitar, né? O partido vai ter um grupo armado. Não, isso no Brasil é proibido, né? Pela nossa Constituição. E aí tem, né, alguns outros procedimentos para a criação de partido político, mas não vem ao caso, não é nosso interesse aqui no momento, beleza? E aí a gente vai observar, né, que a gente tem uma ligação muito grande dos direitos civis, que são os primeiros direitos, né, em relação às liberdades individuais das pessoas, e eles vão ligar com isso às instituições aí partidárias presentes nos direitos políticos, que, se a gente for pegar, né, um dos principais direitos civis é a liberdade de expressão. E um dos principais direitos políticos é o voto, né, você expressar politicamente o seu gosto. Porque a liberdade de expressão ela vai muito além da política, né? Você pode dizer, eu tenho a liberdade de dizer que o samba é muito melhor que o sertanejo. Tem liberdade. Mas essa não é uma liberdade que vai te ligar à questão política, né? Necessariamente. Mas, de certa forma, você tem aí uma ligação dos direitos civis com os direitos políticos também. Beleza? E aí, né, nossas referências aí, né, em relação aos direitos políticos. Então, a gente tem lá os direitos eleitorais, né, você possibilidade de votar e ser votado. Então, você vai ter as regras específicas de idade, né? Então, a partir dos 16 anos você pode votar e você só pode ser eleito para o cargo, né? Cargo de vereador e deputado também, se eu não me engano. Não, o deputado tem que ter 21. O vereador é 18 anos, né? Mas você pode já votar a partir dos 16. Você tem esse direito de livre associação, né? Partidos, sindicatos, né? Por exemplo. Mas você também não é obrigado a participar, né? Muitas pessoas aderem a movimentos sociais, né? A organizações não governamentais, uma associação de bairro, uma ONG ambientalista, mas não necessariamente essa pessoa quer se filiar a um partido político, é uma liberdade que ela tem, né? Então, o direito também, e o direito aí de protestar, né? O direito de protesto. E a gente observa aí, né, historicamente, que os direitos políticos começaram a ser reivindicados lá no século XVIII, mas foram conquistados efetivamente na maioria dos países somente no século XX, né? Principalmente por conta de qual elemento, né? O elemento do sufrágio universal, né? Do voto universal. No século XX, que as mulheres conquistam o direito ao voto, né? Lá na década de 30, no Brasil, e, né, isso faz com que a gente tenha aí essa ampla possibilidade eleitoral. Beleza? Aqui a gente tem o registro aí de todos os nossos presidentes durante o período Na verdade, está faltando o Temer, só o Vampirão faltou aqui, é verdade. Faltou o Temer, aqui tem a fotinha até do Lula e o Bolsonaro, ó, no debate juntos. Muito bem. Então vamos lá, continuando, moçada. Direitos políticos na prática, então, né? A gente tem o direito ao voto. Aí todos os brasileiros, a partir dos 16 anos, podem votar, sendo a partir de 18 anos obrigatório, né, o voto. Os analfabetos aí foram incluídos em 85,
né, na possibilidade de serem eleitores, as mulheres em 33, estamos quase fazendo 100 anos aí da participação das mulheres nos direitos políticos no Brasil. E algumas regras, né? Você que quer ser candidato nas próximas eleições, fique sabendo. O vereador pode assumir o mandato com 18 anos. Um prefeito ou vice-prefeito com 21. Então, se você tem menos do que 20 anos, você não pode ser candidato a prefeito no ano que vem. Você pode até ser candidato, mas você vai ser indeferido, né, a sua candidatura. Você pode até tentar se registrar, você só pode ser candidato a vereador. Deputado federal, estadual ou distrital, né, que é lá no caso do DF, do Distrito Federal, 21 anos. Governador e vice, 30 anos. Senador, 35. E presidente e vice-presidente com 35 anos. Então, aí, né, o rol das idades para você poder ser candidato. Mas, na verdade, é o seguinte, você pode ser candidato antes de completar, mas quando você for assumir, né, no caso, lá na diplomação, você tem que ter idade completa, né? É praticamente igual concurso, né, público, assim. Você pode ter se candidatar a alguma vaga, mas quando você for convocado, você já tem que completar os requisitos lá necessários para aquele cargo que você vai estar se propondo a se candidatar. Beleza? Galera, vamos lá então? Então a gente tem aqui, ó, os partidos políticos. Então, como eu já falei várias vezes, eles são uma condição obrigatória, né, para você ser candidato no Brasil. Atualmente existem 35 partidos políticos no Brasil. Meu Deus, será que é isso mesmo? É isso mesmo. Aqui nós temos vários, né, alguns mais famosos aí. Eles são regulados aí pela Justiça Eleitoral. Então, para você criar um partido, você precisa submeter, né, o processo lá ao TSE. E aí tem uma questão interessante, né, que 30% das candidaturas lançadas pelos partidos devem ser ocupadas por mulheres. Essa é uma questão que na lei não fala isso, né? Mas não existe até hoje, né, nenhum caso que você tenha feito o contrário, né, registrado aí mais do que 30% de homens, né? Infelizmente é algo que está presente no nosso cotidiano, né? E acaba se utilizando até uma questão do que já caiu no Enem, ela trouxe essa questão de cotas para candidaturas femininas. Na verdade, é o que acontece na prática, né? É o que acontece na prática. Então, você acaba considerando isso, né, como uma questão mesmo, né? Como uma questão social, assim, né, de prática política. Beleza? Galera, eu vou parando por aqui, né, sobre partidos políticos, ali já entraria, né, as discussões lá sobre plebiscitos e referendos, que eu vou deixar guardado aí para um próximo momento. Beleza? Moçada, quem gostou, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, comente aqui no chat se não gostou, o que você não gostou, o que faltou, beleza? E um abraço a todos e todas.